7 horas e 29 minutos no Brasil. Lá em Pequim, agora 6h29 da tarde, a gente está ao vivo, direto com a cobertura da agenda internacional do presidente Lula. Neste momento, Brasil e China assinam acordos de cooperação e, em seguida, o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping vão fazer uma declaração à imprensa. Então, vamos lá, direto para Pequim acompanhar ao vivo. 中巴两国合作文件签字仪式现在开始。 Excelentíssimo Senhor Presidente Xi Jinping, Excelentíssimo Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, distintos convidados, daremos o início à cerimônia de assinatura de atos de cooperação entre a China e o Brasil. 请两国元首见证签署20个文本。 Convidamos os dois chefes de Estado a testemunhar a assinatura de 20 documentos. 首先，请郑山杰主任和科斯塔部长、殷和俊部长和桑托斯部长入座。 No momento, convidamos o Sr. Rui Costa e o Sr. Chen Shanjie, a Sra. Luciana Santos e o Sr. Yin Hejun para ocupar o lugar. 他们签署的是“一带一路”技术合作协议。 Vão assinar Acordo Técnico sobre a Cinturão e Rota. 你那个还是如实翻出来，我简短一点。 Protocolo de monitoramento do Plano de Cooperação para estabelecimento de sinergias entre o PAC, entre outros, e a Iniciativa Cinturão e Rota. Trocam os atos, por favor. Agora, 请郑山杰主任和罗沙副部长、韩俊部长和特谢拉部长入座。 No momento, convidamos o Sr. Márcio Elias Rosa e o Sr. Chen Shanjie, o Sr. Paulo Teixeira e o Sr. Han Jun para ocupar o lugar. 他们签署的是人工智能农业合作协议。 Vão assinar memorandos de entendimento relativos à cooperação em inteligência artificial e agricultura. Você que está no canal Gov, acompanha agora às 7 horas e 32 minutos, horário de Brasília. A visita do presidente Lula à China, neste momento, está acontecendo uma cerimônia de atos. E aí, na mesa da frente, você vê os ministros brasileiros, ministro Paulo Teixeira, assinando aí atos. No total, serão 20 atos assinados nessa cerimônia. O presidente Lula ao fundo aí do seu vídeo, ao lado do presidente Xi Jinping. Esse último ato foi um memorando que diz respeito à inteligência artificial e agricultura. 请王文涛部长和罗沙副部长、郑山杰主任和谢尔维拉部长入座。 No momento, convidamos o Sr. Márcio Elias Rosa e o Sr. Wang Wentao, o Sr. Alexandre Silveira e o Sr. Chen Shanjie para ocupar o lugar. 他们签署的是数字经济矿业合作协议。 Vão assinar Carta de Intenções sobre a promoção do desenvolvimento de alta qualidade da cooperação e investimentos na economia digital e Plano de Ação de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável da Mineração. 请交换。 Trocam os atos, por favor.
请潘功胜行长和加里波罗行长、单中铎局长和桑托斯部长入座。No momento, convidamos o Sr. Gabriel Galípolo e o Sr. Pan Gongsheng, a Sra. Luciana Santos e o Sr. Shan Zhongde para ocupar o lugar. 他们签署的是金融本币互换、空间合作协议。 Vão assinar memorando de entendimento sobre a cooperação estratégica no campo financeiro, acordo sobre troca de moedas locais, declaração de intenções sobre o compartilhamento de dados espaciais. No total, são 20 atos. Você vê aí o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, também assinando aí um memorando aí que trata da cooperação estratégica para a troca de moedas. E a ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, porque estão assinando também sobre troca de dados espaciais. "下面，请孙梅君署长和法瓦罗部长、单中德主任和桑托斯部长入座。 No momento, convidamos o Sr. Carlos Fávaro e a Sra. Sun Meijun, o Sr. Luciana Santos e o Sr. Shan Zhongde para ocupar o lugar. 他们签署的是卫生、检验检疫、核能合作协议。 Vão assinar memorando de entendimento na área de medidas sanitárias e fitossanitárias, protocolo de requisitos sanitários e fitossanitários para exportação de proteínas e grãos derivados da indústria do etanol de milho e farelo de amendoim, protocolo sobre inspeção, quarentena e requisitos de segurança de alimentos para exportação de carne de aves do Brasil para a China, e memorando de entendimento sobre a cooperação em energia nuclear. Você repara aí que a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, participa de vários atos, porque Brasil e China são muito fortes nessa área. Nesse, especificamente, eles estão tratando aí de energia nuclear e também medidas sanitárias e fitossanitárias, também aí que diz respeito à proteína, grãos e farelo de amendoim. Ministro Fávaro aí terminando de assinar aí à esquerda do seu vídeo. "下面，请富华社长和帕迪利耶部长、盛海雄台长和维亚纳局长入座。 No momento, convidamos o Sr. Alexandre Padilha e o Sr. Fu Hua, o Sr. Jorge Viana e o Sr. Shen Haixiong para ocupar o lugar. 他们签署的是新闻电视合作协议。 Vão assinar memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde e a Agência de Notícia Oficial Chinesa, Xinhua, e memorando de entendimento entre a Apex Brasil e China Media Group. Aí você vê no canto direito do seu vídeo o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, e no canto esquerdo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estão assinando então memorandos de entendimento na área da saúde. 下面，请王洪志局长和希尔维拉部长、刘国宏局长和席尔瓦部长入座。 No momento, convidamos o Sr. Alexandre Silveira e o Sr. Wang Hongzhi, a Sra. Marina Silva e o Sr. Liu Guohong para ocupar o lugar. 他们签署的是能源、乙醇、脱碳合作协议。 Vão assinar
protocolo de intenções de cooperação entre a Administração Nacional de Energia da República Popular da China e o Ministério de Minas e Energia do Brasil, memorando de entendimento sobre a cooperação em etanol e memorando de entendimento sobre a cooperação em restauração de vegetações e sumidouros de carbono. Você vê aí a ministra Marina Silva assinando, então, e o ministro Alexandre Silveira, eles estão assinando aí de Minas e Energia, estão assinando um protocolo que diz respeito à administração de energia. E aí tem um protocolo que trata de sumidouro de carbono, restauração do meio ambiente e também de um sumidouro de carbono. Aí a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, à direita do seu vídeo. Agora, 下面，请赵冲九局长和飞掠部长、任洪斌会长和维亚纳局长入座。 No momento, convidamos o senhor Frederico de Siqueira Filho e o senhor Zhao Chongjiu, o senhor Jorge Viana e o senhor Ren Hongbin para ocupar o lugar. 他们签署的是邮政贸易促进合作协议。 Vão assinar memorando de entendimento para a cooperação no setor postal e memorando de entendimento entre a Apex Brasil e Conselho Chinês para a promoção do comércio internacional. Você vê aí à esquerda do seu vídeo Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações, foi nomeado em abril, e aí eles estão assinando um ato aí do setor postal para promoção. Troquem os atos, por então, favor. De vendas entre os dois países.访问期间，中巴双方还签署了应急管理、金融战略、金融情报交流、地理标志保护、知识产权、工信部合作亮背。 Durante a visita, os dois lados assinaram também os memorandos de entendimento sobre cooperação em gestão de emergências, estratégia financeira, troca de inteligência financeira, proteção de indicações geográficas, propriedade intelectual e cooperação entre o Centro da Cooperação Econômica e Tecnológica do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e a Apex Brasil. 两国还将共同发表关于加强携手构建更公正世界 和更可持续星球的中巴命运共同体，共同维护多边主义的联合声明，关于乌克兰危机的联合声明。 Os dois países vão emitir também a declaração conjunta sobre o fortalecimento da comunidade de futuro compartilhado China-Brasil e a defesa conjunta do multilateralismo e a declaração conjunta China-Brasil sobre a crise na Ucrânia. 两国合作文件签字仪式到此结束。 Está encerrada a cerimônia de assinatura. 下面，请大家。 下面，请巴方同事戴上同传耳机。 Agora, meus amigos brasileiros, ponham os fones, por favor. 中巴两国元首共同会见记者现在开始。 A coletiva de imprensa entre o chefe de Estado da China e do Brasil agora começa. 首先，请习近平主席致辞。 Agora, o presidente Xi Jinping vai proferir um discurso. 尊敬的卢拉总统，
女士们、先生们、朋友们，再次欢迎卢拉总统来华出席中国、拉美和加勒比国家共同体论坛第4届部长级会议，并对中国进行国事访问。这是卢拉总统2年来第2次对中国进行国事访问，体现了总统先生对发展中巴关系的高度重视，我对此高度赞赏。刚才我同卢拉总统举行了亲切友好、富有成果的会谈，就双边关系以及共同关心的重大国际问题和地区问题深入地交换了意见，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。我们共同发表两国关于强化携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，共同维护多边主义的联合声明，两国关于乌克兰危机的 Emitimos também uma outra declaração conjunta, que é sobre a crise na Ucrânia, 支持俄罗斯和乌克兰尽快举行和谈。 demonstrando o nosso apoio a uma negociação para a paz o quanto antes entre a Rússia e a Ucrânia. 多项重要合作 Testemunhamos 文件的 também 签署， a assinatura de vários atos 为中巴关系 importantes 持 de 续深入发 cooperação. 展注入新的 Acredito 强劲动力。 jeita vigor forte para o desenvolvimento constante e profundo das relações China-Brasil. 中巴友好 Concordamos ambos 基础 que a 坚实， amizade China-Brasil tem uma base bem 面对 sólida. 变乱交织的国际形势 Nessa， situação internacional cheia de mudanças e turbulências, os nossos dois países possuem ambos interesses comuns e grande 双方将 espaço 秉 para 持为 realizar 人 maior 类 cooperação. 进步担当， Vamos manter 为全球发展 fiéis 尽 à 责的初心， nossa aspiração inicial de 持续 assumir 巩固和 a 提升战 responsabilidade 略 pelo 互信， progresso humano e pelo desenvolvimento 深化 global. 共建“一带 Vamos 一路”倡议 consolidar e elevar, 同 aumentar a nossa 巴西 confiança 发展 mútua 战略对接， estratégica de maneira constante, fortalecer 让 as 中巴命运 sinergias 共同 entre 体之 as 路 iniciativas 越走 Cinturão em Rota 越宽 e as estratégias de desenvolvimento 越 do 走 Brasil. 越实 Vamos fazer que esse caminho 持 de 续彰显 comunidade de 两 futuro 国关系 compartilhado 的 China-Brasil 全球性、 seja cada vez mais 战略 amplo 性、 e 长远性。 substancial. Vamos demonstrar como é global, estratégica e de longo prazo as relações 总统先 China-Brasil. 生、女士们、先生， Senhor Presidente Lula, senhoras e senhores, 当今 o 世 mundo de 界 hoje 很不太平。 está longe de ser pacífico. 挑战日益增 Enfrentamos 多， cada vez mais desafios. 全球南 Mas 方 o sul 卓 global 然 está 壮 cada 大， vez maior, está crescendo 已 rapidamente 经成为抵御单 e já é 边 uma 主 força 义、保 vital 护主义逆流 para 的中坚 resistir 力量， a unilateralismo e protecionismo, 也是推动 como 国际 também 秩序 é uma força crescente 朝着更加 para 公正合理 promover 方向发展 que a 的 ordem 生力军。 internacional seja mais justa e razoável. 作为全球南方重要 Sendo 代表， representantes importantes do sul global, China e Brasil concordam 关税 que 战、 ninguém sai 贸易 ganhando 战 das guerras 没有赢 tarifárias e 家 comerciais. 保护主 Enquanto o 义不是 protecionismo 应对挑 jamais é uma 战的 solução 正确答 correta 案。 para responder aos desafios. 中巴将 China e 共 Brasil 同 vão 维护 defender juntos 自由贸易原 o 则 livre 和多边 comércio 贸易 e 体 o 制， sistema multilateral de 营造 comércio, 开放、 cultivar um 包容、 ambiente 非歧视 internacional 的国际 de 合作环 cooperação 境， que é aberta, inclusiva e 保 não 持全球经济 discriminatória. 增长的动力 Vamos trabalhar 和活力。 para que o crescimento econômico global continuar tendo dinamismo e vigor. 中国有句古语 Aqui na China dizemos 激励之所 que 举，则 se 无不 juntarmos as 胜有。 forças, podemos vencer de todos. 众志之所为，则无 Pudermos 不成 reunir 也。 as sabedorias, também conseguiremos tudo. 今天上午，我同 Hoje de 卢拉 manhã 总统一道 participei junto com o presidente 出席 Lula 中拉论 na 坛第 cerimônia 4 de 届部长级 abertura 会议开 para 幕 a 式。 quarta reunião ministerial
do Fórum China-CELAC. O lado chinês e o lado da América Latina e Caribe esboçaram um novo planejamento para uma comunidade de futuro compartilhado China, América Latina e Caribe, emitindo uma voz alta de união e autofortalecimento do Sul Global. Na verdade, o Brasil foi onde nasceu o Fórum China-CELAC e também sediou a cúpula dos líderes China, América Latina e Caribe em 2014. Então, o Brasil sempre é um pioneiro na cooperação China, América Latina e Caribe. Gostaríamos de aproveitar essa reunião para trabalhar junto com o Brasil e os outros países da região para fortalecer a união e colaboração do Sul Global, realizar desenvolvimento comum e injetar a estabilidade para esse mundo turbulento e promover a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Muito obrigado. Agora convidamos o senhor presidente Lula para proferir o discurso. Excelentíssimo senhor presidente Xi Jinping, meu querido companheiro Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal do Brasil, deputado federal Elmar Nascimento, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados, querido Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e minha querida Dilma Rousseff, presidenta do NB e ex-presidenta do Brasil. Ministros e ministras e autoridades chinesas, ministros e ministras, deputados, senadores e governadores do Brasil. Eu sou muito agradecido à presença de vocês nesse encontro histórico entre China e Brasil. Retorno a Pequim apenas 6 meses depois de receber o companheiro Xi Jinping para uma visita de Estado histórica em Brasília. Realizo hoje minha segunda visita de Estado à China no atual mandato. Trouxe comigo expressiva delegação de ministros, governadores, parlamentares e empresários. A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária. A comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável, que estabelecemos em novembro passado, é uma alternativa às rivalidades ideológicas. Há anos, a ordem internacional já demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo. A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária. Como demonstrado na discussão que tivemos no Fórum CELAC-China, a América Latina e o Caribe são uma das regiões que mais sofre nesse cenário. Guerras comerciais não têm vencedores. Elas elevam os preços, deprimem as economias e corroem a renda dos mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Superar a insensatez dos conflitos armados também é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia oferecem base para um diálogo abrangente que permita o retorno da paz à Europa. A humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza. Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com o Estado de Israel.
Somente uma ONU reformada poderá cumprir os ideais de paz, direitos humanos e progresso social consagrados em 1945 na Carta de São Francisco. O Conselho de Segurança deve refletir a diversidade contemporânea. Amigas e amigos, a fome e a pobreza em pleno século XXI são inaceitáveis. A China, de forma admirável, conseguiu tirar 800 milhões de pessoas da pobreza em apenas 40 anos. Unir esforço para combater essas chagas é o propósito da Aliança Global lançada pelo Brasil no G20 no ano passado. China e Brasil também trabalham juntos para enfrentar uma crise climática. Vamos atuar em prol das metas ambiciosas de redução de emissões de gases de efeito estufa. A ciência nos mostra que é preciso limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. A COP30, em Belém, no coração da Amazônia, será determinante no caminho para um futuro de baixo carbono. No plano bilateral, as sinergias estabelecidas entre nossos projetos de desenvolvimento mostram que dois grandes países emergentes podem cooperar e obter benefícios mútuos. Nunca um número tão grande de projetos foi discutido de maneira sistemática em tão pouco tempo. Os primeiros resultados concretos já podem ser constatados. A cooperação entre os bancos centrais permitirá maior integração financeira e facilitará investimentos. Com o programa Satélite de Recursos Terrestres Brasil-China, lançaremos 2 satélites adicionais, os Ciber 5 e 6. Vamos gerar e compartilhar imagens para o uso ambiental, agrícola e meteorológico com os países do sul global. Hoje, estabelecemos um fórum para dinamizar a relação entre estaleiros brasileiros e chineses, em linha com o compromisso do meu governo de resgatar a indústria naval. Com os protocolos que assinamos ontem na área de saúde, estamos expandindo a capacidade brasileira de produção de remédios e vacinas e de manufatura de equipamentos médicos. O presidente Xi e eu também conversamos sobre a mobilização de financiamento para projetos de infraestrutura, sustentabilidade e energia. Há poucas semanas, uma missão chinesa esteve no Brasil para examinar a oportunidade de investimentos em infraestrutura no âmbito das rotas de integração sul-americana. As rotas são mais do que corredores de exportação entre Atlântico e Pacífico. São vetores de indução do desenvolvimento. O evento empresarial realizado ontem, que reuniu mais de 700 participantes, demonstra a pujança de nossas empresas e o potencial dos investimentos recíprocos. Para aproximar ainda mais nossas sociedades, vamos realizar o Ano Cultural Brasil-China em 2026 e ampliar incentivos para desenvolver o mercado do turismo. Os quase 30 atos que assinamos hoje comprovam o dinamismo que eu e o presidente Xi temos imprimido ao relacionamento bilateral. Não é exagero dizer que, apesar dos mais de 15 mil quilômetros que nos separa, nunca estivemos tão perto, tão próximos. Espero retribuir a calorosa acolhida que recebi do presidente Xi Jinping ao encontrá-lo na cúpula dos BRICS em julho no Brasil. Os BRICS será, cada vez mais, um espaço fundamental de coordenação do Sul global para a construção de um mundo de uma ordem multipolar mais justa e eficaz. Muito obrigado. 两国元首共宴记者到此结束，谢谢习近平主席，谢谢卢拉总统，谢谢各位记者。
Está encerrada essa coletiva de imprensa. Muito obrigado, presidente Xi Jinping. Muito obrigado, senhor presidente Lula. Muito obrigado, nossos amigos da imprensa. Tá aí, 7h59 no Brasil. Fim de tarde lá na China, nós acompanhamos ao vivo, direto de Pequim, a declaração à imprensa do presidente Lula e do presidente chinês Xi Jinping. Antes dos discursos dos presidentes, Brasil e China assinaram acordos de cooperação em áreas